Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube e eu pergunto, será que as esquerdas em todo mundo estão unidas nessa questão da guerra que o grupo terrorista Hamas provocou com Israel? Ou estão divididas? Estão divididas. Não só aqui na Europa, onde eu estou fazendo esse comentário, como no Brasil. Mas vamos lá. Em todo caso, antes de continuarmos, eu gostaria de dizer para vocês, aqueles que têm dificuldade de ouvir ou de ver no seu celular ou no seu computador, eles podem ler esse comentário que eu vou fazer no Observatório da Imprensa ou no jornal Correio do Brasil, do Rio de Janeiro. E curtir, partilhar e se inscrever nesse canal se vocês gostam desse canal, se vocês querem que esse canal continue. Mas vamos lá. A nova União Popular Ecológica e Social das Esquerdas Francesas, que tem a sigla NUPES, não chegou a uma unanimidade diante do ataque do grupo Hamas a Israel. Uma declaração ambígua do líder do partido La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, e um comunicado dos deputados da France Insoumise na Assembleia Nacional Francesa falando, entre aspas, da ofensiva armada das forças palestinas conduzida pelo Hamas, fecha aspas, praticamente rachou a união das esquerdas francesas. Mélenchon não condenou claramente o ataque do Hamas à população civil israelense, como fizeram os outros partidos de esquerda na França, chegando a justificá-lo com a frase, aspas, toda a violência desenfreada contra Israel e a Gaza só prova uma coisa: a violência só produz e reproduz ela mesma. Embora Mélenchon apelasse à criação dos dois estados. Diante da violência das imagens, da tomada de reféns pelos terroristas e da execução de civis, gente desarmada, indefesa, principalmente no local do encontro musical Rave, onde foram mortos cerca de 260 jovens, tanto o Partido Comunista como o Partido Socialista tinham condenado os atos terroristas como inaceitáveis e injustificáveis. O Partido Comunista tinha mesmo defendido há alguns meses uma resolução contra Israel, qualificando Israel como regime de apartheid. Entretanto, esse atentado, na verdade, o começo dessa guerra, na verdade, foi um atentado que lembra aqueles atentados terroristas que já ocorreram em diversos países, inclusive na França. No Brasil, o dirigente do Partido da Causa Operária, o Rui Costa Pimenta, que aprovou a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele continua na mesma linha, ele não adotou nenhuma posição ambígua com relação ao ataque do Hamas a Israel. Eu diria a população civil israelense, mas se considerou solidário com o Hamas, que está organizando a resistência do povo palestino. Por sua vez, o blog Náufrago da Utopia, representativo de uma esquerda independente no Brasil, publicou um comentário no qual acentua, aspas, não podemos concordar com os métodos do Hamas de ataque indiscriminado a civis e nem com sua ideologia de fundamentalismo religioso inspirado no Irã. Mas
não é possível fechar os olhos aos crimes sistemáticos cometidos pelo governo de Israel contra os palestinos. E critica a política sionista e terrorista de Israel com relação aos palestinos de Gaza. Nada confortável é a posição da Suíça, que até hoje não considera oficialmente o Hamas como uma organização terrorista. Por diversas vezes, o Conselho Federal tem explicado não haver base jurídica para isso, enquanto a ONU não tomar essa decisão. É a mesma posição do Brasil. O Brasil também, Lula explicou que não declarou oficialmente o Hamas uma organização terrorista, porque essa decisão compete inicialmente à ONU. Então, a posição do Brasil, nesse caso, é praticamente a mesma da Suíça. E o que a gente pode dizer nesse momento com relação a isso é que essa decisão da Suíça, do Conselho Federal Suíço, de esperar uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, que pode também sair, né? Pode sair, o Conselho de Segurança da ONU poderá, tal qual faz parte do Brasil, poderá decidir que o Hamas é uma organização terrorista. Entretanto, o Conselho Federal da Suíça está próximo, talvez decida até hoje, de decidir que o Hamas é uma organização terrorista e, nesse caso, já não terá mais verbas e não poderá ter mais cotas suíças e tudo aquilo que atualmente o Hamas desfruta na Suíça passará a ser proibido. Enquanto isso, o presidente da Federação Suíça das Comunidades Israelitas denunciou na imprensa que o Hamas, aspas, está livre de movimento na Suíça, pelo menos por enquanto. Esse comunicado foi publicado na segunda-feira, onde pode coletar dons e gerir suas finanças, mesmo se tratando de um movimento, diz a Federação Suíça das Comunidades Israelitas, de um movimento antidemocrático, contrário à dignidade humana e antissemita, que prega a morte dos judeus, evocando o mito de uma conspiração mundial judaica e negando a existência do Estado de Israel. O problema do Hamas, e que, como eu disse, divide as esquerdas, é a de que ele não queria, nunca desejou, participar de negociações com Israel para se solucionar essa perspectiva de dois Estados. Ele é contrário a essa solução dos dois Estados. E, na sua estrutura, na sua fundação, o Hamas quer a destruição de Israel. Nesse caso, não há possibilidade alguma de conversação, de negociação, de solução entre os dois. As pressões dentro do parlamento suíço, portanto, são grandes para que sejam cortadas as subvenções enviadas aos palestinos de Gaza, para evitar que sejam desviadas para o Hamas. Essa é uma outra denúncia que se faz aqui, de que muita subvenção que é enviada para os palestinos de Gaza são desviadas para o movimento terrorista Hamas. Embora alguns considerem ter sido reforçada a posição do dirigente israelense Benjamin Netanyahu com o clima de união nacional contra o Hamas, provocado pelo ataque e massacres cometidos pelos palestinos do Hamas, essa situação tende a ser transitória
e de curta duração. Já houve uma decisão de formação de um governo transitório, no qual continua ainda o Benjamin Netanyahu, mas é provisório. Porque atualmente, se Benjamin Netanyahu queria ter todos os poderes, apoiado pela extrema-direita de Israel e pelos religiosos ultra-ortodoxos, essa situação se transformou para ele num grave problema. Porque ele acabou sendo o responsável por Israel não ter tomado nenhuma decisão, não ter acompanhado, não ter se informado, apesar de ter todos os elementos necessários possíveis, do ataque, da invasão. Portanto, apesar do êxito da iniciativa de Netanyahu de reforçar seus poderes e diminuir a competência da Corte Suprema, ação semelhante à que está sendo tentada pela extrema-direita brasileira no Senado brasileiro para jugular o STF, contando com o apoio da extrema-direita e dos ultra-ortodoxos israelenses, o governo de Netanyahu não pode explicar a facilidade com que o Hamas invadiu o território israelense, usando inclusive de parapentes, e como recebeu provavelmente do Irã a teocracia islâmica aliada e armazenou tanto armas, munições e obuses sem levantar suspeitas. Israel é um Estado moderno, com todo o equipamento necessário, teria condições para ter localizado tudo isso. E nos chegou recentemente a informação de que o próprio Egito, de uma maneira secreta, tinha alertado Netanyahu de que alguma coisa estava sendo preparada pelo Hamas contra Israel. E ele não tomou nenhuma iniciativa para sequer saber que coisa estava sendo preparada. Isso uma semana antes do ataque. O valor simbólico dessa invasão, massacres e bombardeios de Israel pelo Hamas é enorme e corresponde a um atestado de incompetência de Netanyahu que mesmo a direita israelense não poderá perdoar. Em síntese, tudo isso para Israel corresponde a uma derrota, a primeira derrota frente ao movimento palestino. A juventude laica e a esquerda israelenses, que desde janeiro enchiu as ruas de Israel com protesto contra o plano de plenos poderes que Netanyahu queria, vai ser agora reforçada com a presença dos israelenses históricos, que nunca poderão engolir essa derrota e que cobrarão a queda do candidato a ditador Netanyahu. Ainda hoje, depois 5 dias já do ataque do Hamas, a televisão europeia continua mostrando novas cenas de horror, captadas por câmeras de videovigilância, por câmeras que foram recuperadas dos jovens assassinados. E existem relatos de centenas de homens, mulheres e crianças mortos e mesmo decapitados e massacrados. E um grande número de israelenses foram levados como reféns. Fala-se atualmente em 150 reféns. A última notícia que recebi foi a de que uma grande parte dos reféns brasileiros estão numa escola. Ora, o movimento Hamas esconde seus arsenais
embaixo de escolas, ou seja, no subsolo das escolas, no subsolo dos hospitais. Portanto, o lugar menos seguro que se tem durante esses bombardeios que Israel está fazendo na faixa de Gaza é se colocar as pessoas em escolas e hospitais. Depois de consultar muito material sobre o 7 de outubro, me lembro de um filme recente visto há 2 meses no Festival de Cinema de Locarno. E me lembro do que agora poderia considerar como ingenuidade ou ilusão, tanto do diretor e dos produtores do filme. O filme tem o título Soldado Desaparecido. Inclusive, a ingenuidade de minha parte, quando participei da entrevista coletiva concedida à imprensa pelo diretor Dani Rosenberg, o realizador do filme. É verdade, apesar da faixa de Gaza não ser uma solução para os palestinos, que ali vivem, existia ainda, no momento em que houve o Festival de Locarno, quando passou esse filme, existia a esperança de uma próxima solução para os palestinos com um acordo que estava sendo costurado de Israel com a Arábia Saudita. Fala-se mesmo que esse atentado, essa invasão, esses ataques foram desencadeados para justamente evitar esse acordo entre a Arábia Saudita com Israel. Mas voltamos ao filme. Faltou-me e ao realizador franco-israelense Dani Rosenberg a leitura, de ter feito uma leitura de um documento publicado no começo desse ano pela Organização Internacional do Trabalho, sob o título A Situação dos Trabalhadores dos Territórios Árabes. E é bom aqui assinalar que em Israel trabalham ou trabalhavam até sábado milhares de palestinos que atravessavam a fronteira para ir a seus trabalhos, geralmente trabalhos simples, como no Brasil, os trabalhadores pobres junto às famílias de classe média, esse tipo de trabalho. Nesse relatório da Organização Internacional do Trabalho, se revelou tensões existentes e a precariedade laboral nessas áreas. Em tais situações, Dani Rosenberg tivesse visto, se eu tivesse visto, não dá para ser otimista, hein? Como dizem muitos, a faixa de Gaza era um barril de pólvora esperando alguém acender o pavio. Ou então, o equivalente a uma prisão fechada. Ora, não vimos nem Dani Rosenberg esse documento da Organização Internacional do Trabalho e acreditamos que pudesse acontecer essa história aqui, o filme agora, se a gente fosse ver o filme agora, é uma brincadeira, porque falava de um soldado israelense em Gaza que deserta para ir encontrar sua namorada, completamente quem poderia pensar uma brincadeira desse tipo atualmente? Mas, no mês de agosto, quando foi o festival, ainda se poderia ver esse filme e se achar que, se todos os jovens desertassem para ir se encontrar com as namoradas, ainda não haveria mais guerra. Que brincadeira, hein? Que ingenuidade.
o filme é irreal. E eu me penitencio pelo meu comentário favorável e puxo as orelhas do realizador Danny Rosenberg, que também deve estar dizendo, ai, como é que eu fiz esse filme? O que teria dado tanto otimismo ao Rosenberg para fazer esse filme, se antes ele se preocupava com o risco de Israel ser bombardeado pelo Irã, que é um risco que existe atualmente. Procurando alguma coisa lá sobre o que fez o realizador antes desse filme, vi que o seu projeto anterior era um filme sobre o risco de Israel ser bombardeado pelo Irã. E por que tanto temor? Por que tanto temor do Rosenberg com relação ao Irã? Porque o Irã, a teocracia islâmica, e o Catar, onde houve a Copa do Mundo, são os dois grandes amigos do Hamas e inimigos de Israel. O Irã, para quem esqueceu, é o país onde está presa a militante Narges Mohammadi, Prêmio Nobel da Paz, e onde foi assassinada pela polícia de costumes a jovem Mahsa Amini, de 23 anos. A jovem foi presa por não ter coberto os cabelos com o véu, como exige a lei islâmica para as mulheres, que são seres inferiores, e morreu 3 dias depois com um traumatismo craniano, ou seja, para dar a bronca, porque não tinha posto o véu, deve ter lhe dado uma bela de uma cacetada na cabeça, e ela teve um traumatismo craniano e morreu. E Narges Mohammadi é presa porque ela defendeu, porque ela protestou nas ruas contra essa prisão. O Hamas foi criado em 1987 pelos palestinos islâmicos. Como já disse, não admite nenhuma possibilidade de negociação com Israel, porque o objetivo do Hamas é destruir Israel. O Fatah, que é a outra organização palestina, que foi criada por Yasser Arafat, defende a criação dos 2 estados, um de Israel e outro da Palestina, segundo a decisão lá atrás, depois da Grande Guerra da ONU. Mas o Fatah é forte na Cisjordânia. Na faixa de Gaza, quem manda é o Hamas. É isso. Se vocês quiserem mais informações, como eu já disse no começo, vão no Observatório da Imprensa ou no Jornal Correio do Brasil, onde tem uma versão escrita do que eu acabei de conversar com vocês. Não se esqueçam de curtir, de partilhar e de se inscrever nesse canal. Canal que eu procuro ser sério, talvez sério demais para muita gente, mas é a minha maneira de fazer as abordagens das questões políticas brasileiras e internacionais. Eu conto com vocês, nunca se esqueçam de que, se comentarem, eu sempre respondo os comentários, e de que aqui não se paga nada e não se pede nada. Um grande abraço e até a próxima. Esperamos que a paz logo retorne.